Seja muito bem-vindo. Estamos dando início à nossa terceira teleaula, ao nosso terceiro encontro da disciplina de Teologia Medieval, o Cristianismo e a Igreja Católica. Estamos aí passando da metade das abordagens da disciplina e estamos vendo o contexto da história da Igreja que se desenvolve então no medievo, durante a Idade Média, que é esse longo período aí da história que passa aí dos 1000 anos. Então é muito conteúdo, é muita abordagem para um período. E a história não nos apresenta tudo, né? Nós não temos como aprender tudo sobre esse período, apenas aí umas breves explanações que a própria história nos mostra. E a história da Igreja, ela se dá tanto pelo desenvolvimento dos fatos históricos, como também pelo desenvolvimento da doutrina da Igreja, pelo desenvolvimento da fé cristã aí na tradição católica. Então, o que a gente está vendo aqui é um pouco dos fatos históricos e um pouco também do desenvolvimento teológico, dogmático, doutrinário da Igreja Católica. Não dá para abordar tudo, né, como eu já mencionei, mas nós estamos nessa tentativa de compreender aí as bases mínimas para termos uma visão tanto histórica como uma visão teológica da Igreja Católica. Então, conforme você acompanhou no quadro, o tema da nossa aula de hoje vai tratar do quê? Da Igreja Católica no período da Baixa Idade Média, que é a organização histórica, né, que vai dos séculos 13º ao século 15º. E o que nós temos nesse período? Nós temos aí os encaminhamentos para o final desse período chamado de medievo, para o final do período da Idade Média. Então você já sabe que nós temos a Idade Média dividida entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Idade Média vai do século V ao século 15º. Então, esse período agora que nós vamos ver, ele trata da Baixa Idade Média, que são os encaminhamentos, os séculos finais desse período, né, que nós estamos aí abordando. Acompanhe a contextualização. Então, nós vamos ver que nesse período, o que vai acontecer? Esses últimos séculos, nós vamos ter a transição das ideias medievais para as ideias modernas. Então, todo o desenvolvimento que vai acontecer vai, assim, apresentar essa transição, né? Então, nós temos as ideias medievais sendo transpostas para ideias modernas. E aí, nós vamos ver o que no contexto religioso? O que vai acontecer? Nós vamos ver novas manifestações de religiosidades, né? Dentro do contexto da Igreja Católica, né, devido aí a diversas questões da Igreja estar relacionada com a política, com o governo, né, vai ser necessário uma revisão da organização dessa Igreja. E parte dessa revisão vai acontecer de que maneira? Pelo surgimento de ordens religiosas. Aí surgem as ordens militares e as ordens mendicantes. E aí é todo um imaginário desenvolvido nesse contexto da Idade Média. Que vai o quê? Vai trazer uma religiosidade popular que vai dar novos rumos de manifestações dessa crença da Igreja Católica, da fé da Igreja Católica. Há também, nesse contexto aí da Baixa Idade Média, a questão do quê? Do poder da Igreja que vai ser confrontado. Então, nós vamos ter a organização ali dos reinados que vão confrontar, né, esse poder da Igreja Católica. E aí, vamos ter, a partir desse confrontamento, né, a necessidade de uma reforma. E aí, alguns acontecimentos que vai desencadear essa reforma, essa mudança dentro do seio da Igreja. Então, essa é a contextualização da nossa aula de hoje.
religião e sociedade no fim do medievo. Diversos acontecimentos vão marcar essa transição da Idade Média, do medievo, para a Idade Moderna. No entanto, essas transformações, essa mudança não vai ser abrupta, não vai ser assim de uma hora para outra que vai deixar, olha, agora nós não temos mais uma sociedade organizada por uma visão teocêntrica para uma sociedade organizada por uma visão antropocêntrica, por uma visão racional. Não é assim de uma hora para outra. Então, diversos acontecimentos vão marcar essa transição. Então, paulatinamente, vai ocorrer essa transformação na cosmovisão, ou seja, na visão de mundo e na organização dessa sociedade. No seio da igreja, como a gente diz, né, nas organizações aí eclesiásticas, também vai acontecer transformações, né, sobretudo por o desenvolvimento de uma nova fé baseada agora, né, numa organização suscitada pelas ordens religiosas. Por que uma nova fé? Porque é uma fé que vai estar no seio do povo, no contexto da vida popular, né? Não só aquela igreja clerical, que aí a fé é só desenvolvida no templo, mas uma fé que vai estar um pouco mais próxima. No entanto, como eu mencionei, diversas questões vão estar envolvidas nessa transição. E aí vamos ver esse desenvolvimento dessa nova ideia. Acompanhe no quadro. Nós temos aí, no final da Idade Média, né, tudo concorre agora, na Baixa Idade Média, para essa mudança de cosmovisão. Então, nós vamos ter essa igreja que ficou aí a cargo de organizar a sociedade. Porque, lembra, a Idade Média inicia quando? Inicia quando nós temos a queda do Império Romano do Ocidente, e a Igreja Católica, que tinha toda a relação ali com o Estado, ela se acha, né, ela, como uma instituição forte, ela se acha na obrigação de o quê? Organizar essa sociedade da Europa. Então, é a instituição que vai dar as bases para pensar a sociedade, já que não tem mais o Império Romano como organizador. Então, no desenvolvimento de toda a Idade Média, nós temos aquela cosmovisão teocêntrica. Mas agora, na Baixa Idade Média, a gente vai ter a igreja como parte do cotidiano. Então, essas ordens religiosas, essa nova abordagem da fé, vai surgir a partir o quê? Do meio popular, então desse cotidiano. Surgem as ordens religiosas que vão ser chamadas como? Vão ser chamadas de mendicantes, ordens militares. As ordens mendicantes são aquelas ordens que vão estar no seio, né, dos mosteiros, daquelas regiões mais afastadas das cidades. Por quê? Porque manifestava o desprendimento do contexto material, né, e buscando a contemplação da vida religiosa. Porque a igreja estava muito envolvida com as questões políticas. Então, essa nova fé que parte agora desse seio popular, quer o quê? Quer voltar às origens da fé nessa forma de contemplar. Então, as ordens mendicantes vão ser aquelas ordens que vão estar afastadas, né, afastadas desse contexto, dessa cidade, dessa organização tumultuada, né? E também vamos ter as ordens militares. Essas ordens também vão surgir num contexto em que a igreja, ali, por toda a associação ali, religiosa e também política e social, também tinha a incumbência de organizar, né, e proteger, né, o povo. Você vai ver que no contexto, né, daquelas transformações que vão se ocorrendo naquela sociedade, nós vamos ter as cruzadas. Uma das ideias que nós encontramos na literatura é que as ordens militares, elas surgem para proteger essas pessoas, né, esses grupos que vão desenvolver as cruzadas. Então, são várias as ideias que nós encontramos na literatura. Então, acompanhe no quadro. Nós temos o surgimento dessas duas ordens, as mendicantes e as militares. E o que a gente vai ver? A gente vai ver uma religiosidade
que vai buscar o quê? Uma visibilidade dessa fé. Então, aquele visível da fé a partir do abstrato, né? E também todas as abordagens que são representadas pelos dogmas. Então, a religiosidade vai tentar trazer aquele abstrato apresentado pelos dogmas para essa vida do cotidiano, né? Então, a crença que se estabelece, né, é que Deus se manifesta, né? Essa visibilidade de Deus vai acontecer na vida concreta. Então, nós vamos ver todas as ideias que são representadas pelos dogmas sendo manifestadas na vida concreta. E aí, os diversos milagres que fazem parte aí da doutrina católica vão ser desenvolvidos, né? Vai dar essa visibilidade para essa fé. Então, a crença baseada nos milagres vai suscitar também esse surgimento dessa fé religiosa das ordens aqui apresentadas. Então, nós temos lá o exemplo da consagração da hóstia, né, que manifesta uma realidade dogmática, mas no contexto da fé, ela também é uma manifestação visível desse Deus que tem uma ideia desenvolvida a partir de um dogma, mas também se manifesta de uma forma concreta na religiosidade, né? Nós vamos ter a demonstração pública dessa fé. Então, como a gente já mencionou, parte desse cotidiano, né, vai ser o quê? Vai ser desenvolvido a religiosidade de uma forma pública. Então, muitos vão começar a participar dessas ordens religiosas. Na sequência, nós temos o quê? Que a ordem religiosa, ela é o quê? É uma forma de vida consagrada. Então, aquele que hoje nós temos o termo leigo, mas naquele contexto não tinha um leigo, mas a pessoa saía do seu meio de convivência e vai viver voltado para Deus. E ordem religiosa, ela está aí no contexto das várias religiões. Nós temos as ordens do budismo, das diversas outras religiões. Acredito que você já tenha visto esse conceito em alguma outra religião, como o budismo, o shintoísmo, que eles têm lá toda uma organização também de vida consagrada a partir da fé que seguem. Então, essa vida consagrada que vai surgir aí das ordens religiosas é um modo de viver, de deixar então a vida profissional e familiar, né, do mundo, abnegando a si mesmo na vivência o quê? Dos votos ou conselhos evangélicos. O que são os votos ou conselhos evangélicos? Então, partem ali do próprio contexto do evangelho, do próprio contexto vivido por Jesus Cristo. Por isso, conselhos evangélicos. Jesus foi pobre, obediente a Deus e casto, né? Nós temos lá, pela apresentação do evangelho, que ele não constituiu família. Então, desse contexto evangélico, advém, então, os votos evangélicos que são desenvolvidos aí dentro da doutrina católica. Aquele que vai viver a vida consagrada, ele não é um padre, né? Ele não é um bispo, ele não é um clérigo, né? No contexto aí da hierarquia da Igreja Católica, mas ele faz os votos de pobreza, obediência e castidade que o levam a ser integrado nessa categoria da vida consagrada dentro de uma ordem específica aí das diversas que nós encontramos na igreja. Então ele vai servir, esse que vai se consagrar, vai servir a igreja na evangelização, na intercessão e na promoção da dignidade humana. Então nós temos aí diversas ordens que trabalham com educação, com saúde, né, nos diversos contextos. No caso das ordens mendicantes e das ordens militares, as militares era essa segurança física e hospitalar que nós encontramos na literatura que cuidava do quê? Dos peregrinos daquele contexto lá das cruzadas. Então, o caminho e estada em Jerusalém, né? Que era o quê? As cruzadas era a retomada lá de Jerusalém do Império do Oriente. Então, os templários vão ser uma dessas ordens que vão cuidar dessa segurança. Enquanto ordem mendicante, nós temos aí
outras iniciativas, né? Por exemplo, baseadas aí em Francisco de Assis, em Domingos de Gusmão, que são ordens que vai buscar essa vida contemplativa. Então, aí o contexto que nós temos destas ordens que vão fazer parte dessa retomada da fé da igreja, que estava um tanto distante por estar relacionada com política, com os contextos sociais, mas deixando essa fé. Então, a ordem religiosa vai ser, a partir desse povo que quer se consagrar, dar uma nova remodelagem à fé da igreja. O tempestuoso século XIV. Então, conforme você bem sabe, né, a Idade Média ela se divide entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. E na Baixa Idade Média nós vamos ter aí, especificamente no século XIV, algumas questões que vão causar uma certa tempestade, né, dentro do clero, dentro da igreja, nessa organização de igreja enquanto igreja humana. Porque lembra lá no início da nossa disciplina, nós apresentamos o quê? Que a história da igreja ela se faz tanto por um viés histórico, que aí apresenta uma igreja humana, como também por um viés divino, que apresenta o quê? A manifestação de Deus na realidade da igreja. Porque nós não podemos dizer que a igreja é somente humana, ela é tanto humana como divina. E aí, esses contextos de conflitos, eles apresentam o quê? Essa igreja humana, o lado humano fala mais alto. E daí advém os diversos conflitos que causam essa tempestade no seio da igreja que ocorre no século XIV. Acompanhe no quadro. Então, nós temos aí a ideia desse tempestuoso século XIV, que vai ser esse período final, né, que vai ser vivenciado na Europa, como final da Idade Média e início do Renascimento e da Idade Moderna. Então, a Idade Média, ela foi o quê? Foi o período em que houve o domínio absoluto da igreja sobre as pessoas, sobre as coisas e instituições. Aqui nós temos a interrogação sobre a datação certa sobre esse período, né? Então, nós não temos toda a confirmação, mas deixamos então sob suspeita as datas. No entanto, a menção aqui é que há esse domínio absoluto da igreja sobre pessoas, coisas e instituições que acontece nesse momento que a igreja se manifesta como o quê? Detentora de toda a mensagem de Deus, por isso a ideia de teocentrismo que é dividido, que é apresentado nesse contexto da Idade Média. Então nós temos aí o poder da igreja, mas mais no final aí da Idade Média, como absoluto, né? Então vai ter o quê? O fim do Império Romano e a instauração do feudalismo até o século XIV. E a Igreja Católica ela desenvolve durante todo esse período essa manifestação do teocentrismo, que é tudo que existe sendo organizado a partir do divino, né? E os fatos vão ser desenvolvidos nesse contexto. E vai ser o quê? O final da Idade Média, ele vai ter o enfraquecimento desse modelo político. E já que a igreja é esse poder absoluto, ela também é esse poder político, né? Que também vai começar a enfraquecer. E a organização que nós vamos ter dessa sociedade, que agora já está se organizando politicamente sem o poder da igreja, vai começar o quê? A se opor a esse poder da igreja. Então, os reis e os impérios que ali, nesse contexto, vão sendo estabelecidos, vão se opor a essa realidade. E aí nós vamos ter o acontecimento, né, do papado de Avignon, que é a transferência da residência papal de Roma para Avignon. Então, isso é caracterizado como a crise do século XIV, né? Já aí o final
da Idade Média. Há o quê? Um conflito do papado com o Império Francês. Por quê? Vemos que há essa oposição dos reis e seus impérios, que vem contra essa ideia que a igreja é o poder absoluto. Então, vai ter uma negação dessa obediência universal ao primado do Papa. Primeiro que o primado vai ser contestado, e aí a gente vai ter essa crise do papado, né, que vai ser conhecida também na literatura como cativeiro babilônico dos papas. Então, o papado muda de residência e vai ter a sua sede em Avignon. Esse contexto, né, manifesta o conflito de poder real na França, conflito que o rei Filipe XIV entra em choque com o Papa Bonifácio VIII. E o sucessor desse Papa é o que vai ficar, então, no cativeiro de Avignon. Esse conflito vai ser resolvido, né, posteriormente, e depois, com a eleição de um outro Papa, que se volta, então, à sede do papado para Roma. Aí, 1377. Esses conflitos, né, nós vemos que eles são desenvolvidos em meio também a esse reavivamento da fé proporcionado pelas ordens religiosas. Veja, por um lado, há o conflito político, né, econômico ali, dessa igreja humana, como eu mencionei, mas há também uma manifestação divina nessa nova organização da fé que agora suscitada pelo o povo, pelo meio popular. Então, nós vemos tanto, né, uma questão política, econômica, que manifesta uma igreja humana, mas também uma manifestação de uma igreja divina, que essa fé não deixa de existir. Né? Há sempre essa manifestação divina também que conduz essa igreja, né? Porque a igreja, ela tem o seu desenvolvimento, e se ela chegou até hoje no que né, mesmo tendo esse conflito todo, essas questões que a gente vê lá nesse período, é porque há essa manifestação divina, que faz essa fé não deixar de existir, nunca ser esquecida nem abandonada. Movimentos religiosos às portas do Renascimento. Durante toda a Baixa Idade Média, nós vemos os fatos aí que ocorrem que manifestam o quê? Uma relação da igreja com as questões políticas. Nesse contexto, há também uma transformação na cultura. Então, vai surgir um movimento que vai fazer o quê? Um reavivamento daquela cultura grega, né, que faz parte de todo o contexto da Grécia, de todo o contexto da filosofia, e esse novo movimento vai também trazer mudanças para o contexto da religião. Então, veja, são diversas situações que vai ocorrer nessa sociedade do medievo, e que aí vão conduzir para a mudança de cosmovisão, para a mudança dessa cosmovisão teocêntrica, Deus como ordenador de tudo, para uma visão agora antropocêntrica, que vai o quê? Manifestar as potencialidades do homem em ser produtor da cultura, ser produtor aí da ciência, que vai ser também a questão central lá da Idade Média, o homem que pode conhecer, né? Que pode desenvolver o seu conhecimento a partir da experiência, da experimentação. E aí é o contexto moderno. Mas o que dá condições para essa mudança de visão de mundo inicia-se com o Renascimento. Acompanhe no quadro. Então, nós temos esse movimento conhecido como o Renascimento, né, o movimento renascentista, que é nesse final da Idade Média, indo até o século XVI. Por quê? Com o final do século XV, é o fim aí da Idade Média, com essa mudança de paradigma,
Mas o Renascimento é toda uma transformação cultural que ainda continua, né? Que ainda persiste. Há uma mudança na cultura, de um modo geral na sociedade, né? Diante da economia, da política e religião. O que está acontecendo na Idade Média nesse período? O que está acontecendo nessa sociedade da Europa? A transição do modelo econômico, né? Nós vamos ter o início da transição, o quê? Do feudalismo para o capitalismo. E o Renascimento vai ser o quê? Vai ser esse momento de uma expressão cultural muito forte dessa sociedade. Sobretudo, né, na Itália, como nós conhecemos hoje, né? Tá certo que tinha uma organização um pouco diferente, mas essa expressividade cultural, ela vai acontecer nas artes, na filosofia e nas ciências. O Renascimento, né, então, como ficou conhecido esse momento, vai ser o quê? Essa revalorização das referências lá da Antiguidade Clássica. Sobretudo, né, aquele contexto grego, né, do homem como que busca pela racionalidade entender o mundo, entender a si próprio. Então, qual é a cosmovisão desse momento clássico? A cosmovisão era o quê? O humanismo. Né? O Renascimento vai levar a partir do quê? Da revalorização daquela racionalidade lá da filosofia clássica, a uma cosmovisão agora humanista, ou seja, o homem está no centro da discussão. A concepção agora é antropocêntrica, ou seja, antropo de homem, né? Não é a ideia de antropologia que nós temos, porque a antropologia é uma ciência que surge bem depois. Mas aqui já manifesta essa ideia antropocêntrica, que é relativo ao homem no centro da atenção. O Renascimento, então, vai ser o quê? Vai ser esse momento que vai trazer consequências, como a gente mencionou, para a filosofia, para o modo de pensar. Por quê? Porque agora a ciência vai começar a ter uma visibilidade maior, né? A origem aí de um método de busca de experimentação, né, de verificação. Inicia-se tudo nesse contexto aqui, que o Renascimento traz a ideia do quê? De que o homem é capaz de produzir. Há um otimismo da concepção humana, né? Então, as consequências vão ser o quê? Em relação ao homem moderno com a religião, né? Nós vamos ter aí um certo conflito nesse contexto do homem com a ideia religiosa, aquela ideia de cosmovisão que nós já vimos, né? E estamos vendo no contexto aí da Idade Média. Então, toda essa ideia nova que vai surgir vai trazer diversas consequências, ou seja, diversas influências. E aí, na questão religiosa, nós vamos ter a reforma, né? As ideias da reforma que vão ser caracterizadas na Igreja Católica. Né? Vão ser aí um protesto contra aquela visão da Igreja Católica que estava desenvolvendo essa sociedade, mas que, na maioria das vezes, o que a gente via? A gente via o humano falando mais alto. Então, as reformas que vão acontecer, nós vamos ter o luteranismo, que aí, né, o protestantismo, que vai vir com críticas do Lutério sobre a Igreja Católica, sobre a prática da Igreja Católica, né? Na sequência, nós vamos ter o calvinismo, o anglicanismo, e são ideias que vêm contra a prática da Igreja Católica, né? Aquelas diversas questões que a gente já viu em outros momentos da reforma, né? Que é iniciada por Lutério aí no século XVI. Mas tudo isso são consequências lá, do momento desse renascimento. E na Igreja Católica, a necessidade de reformas vai ser conhecida como contra-reforma. E essa importância dada da Igreja para mudar os seus atos vai acontecer marcada, sobretudo, pelo Concílio de Trento, que vai estabelecer novas regras aí, doutrinais e as práticas da Igreja. Então, o Papa, né, Paulo III vai reafirmar, né, a crença nos dogmas católicos e vai reorganizar essas diretrizes
da igreja. Então veja que o renascimento é o momento que marca, né, depois a vinda do iluminismo, que aí é a centralidade, né, do conhecimento na ciência. Mas tudo se iniciou com o renascimento. Então há essa transposição na cosmovisão, né, quando a gente fala do contexto da sociedade, de uma visão teocêntrica para antropocêntrica. E no contexto da igreja, enquanto igreja divina, a igreja vai rever os seus dogmas, vai rever aí a sua prática, sobretudo pela reforma, que é essa chamada de atenção que ficou conhecida como o protestantismo, né? Foi contra a prática da igreja. E internamente, enquanto igreja divina, né, no contexto aí católico, a igreja faz a sua contra-reforma, que é rever aí os seus dogmas e a sua prática. Cluny e a reforma da igreja. No contexto em que a igreja se viu na necessidade de reformar os seus dogmas, reformar a sua doutrina, nós vemos um contexto que surge, né, ficou conhecido como Cluny, que é uma determinada região, né, em que se estabeleceram ali uma ordem que viu, né, essa necessidade de apresentar novas possibilidades para viver essa fé. Então acompanhe no quadro. Então Cluny é esse momento marcado, né, como uma ideia de mudança. Qual é o contexto que a gente tem para pensar essa situação-problema? Então o que nós temos aqui é que o feudalismo e os dogmas da Igreja Católica traziam ali um contexto, por vezes, até conflituoso. Por quê? Essa ação da igreja dogmática, né, num contexto econômico e de desenvolvimento social, né, que estava por um modo produtivo de subsistência, também começa a ser mudado. Então, essa transição do feudalismo para outro modo de organização da sociedade também vai implicar na mudança aí de concepções dogmáticas da igreja. Então, o que nós temos aqui como situação-problema? No século X, a politicagem e a corrupção dos costumes chegou à cátedra de São Pedro. Por isso que houve lá a reforma, né? Lutero apresenta as suas teses e aí as demais consequências que a gente já conhece. Então, havia essa politicagem dentro da igreja, a cátedra de São Pedro. Então, a secularização dos bens da igreja generaliza-se e o preenchimento dos cargos eclesiásticos começa a ser aí ocupado pelos poderes civis. Então, aqui é uma questão problemática que aconteceu na Idade Média, sobretudo porque esse contexto aqui de feudalismo, né, manifestava questões políticas na igreja. Então, a própria hierarquização da igreja, né, a sua doutrina e os seus dogmas eram desenvolvidos, né, num contexto, o quê? De corrupção. Tá? Essa é a afirmação que nós temos nessa situação problema aqui. E o questionamento, como a Igreja Católica lidou com esse materialismo contraposto à espiritualidade? Então, quando nós falamos do Cluny, que é esse momento de transformação, é o quê? É pensar essa realidade aqui de corrupção, de como melhorar todo esse contexto. E aí, a resposta possível que a gente tem para essa situação problema, o quê? O Cluny, né, a reforma de Cluny, é essa reforma espiritual para mudar aquele contexto de corrupção dentro da igreja. Então, é uma volta da espiritualidade e aí a reforma monástica. Então, esse movimento monacal surge, né? A regra de São Bento já era um movimento dentro das ordens religiosas que o São Bento ele tem uma regra, né? E aí diversas outras ordens religiosas seguem essa regra
religiosa de São Bento, né? Que é o quê? Orar e trabalhar. Então, orat laborat é a base da regra, tá certo? Que não é só isso, tá, gente? E aí, a ordem de Cluny vai ser uma dessas ordens que vai buscar, a partir da ordem de São Bento, restabelecer essa espiritualidade e ir também, né, contra aquela corrupção no seio da Igreja Católica. Então, a cidade de Cluny ficou conhecida também como essa reforma de Cluny para ir contra a corrupção na Igreja, e aí respondendo o quê? A forma que a Igreja lidou, né, com a questão do materialismo contrapondo a espiritualidade. Então, as ações que ocorrem são quais? São uma volta àquela ideia de espiritual própria da igreja. Então, procissões devotas e solenes, celebração da missa, né, promover a música, a arquitetura, também a arte, vão contribuir para o quê? Para uma retomada desse rito católico lá na sua base, né, que busca o quê? Uma espiritualidade, não só uma manifestação do poder da igreja como estava acontecendo. Então, vão ter escolas para as crianças, as bibliotecas, enriquecem o calendário litúrgico, as diversas celebrações que vão ser aí desenvolvidas. Então, essa reforma de Cluny parte, né, daquele contexto ali monacal que se localizava nessa cidade francesa chamada de Cluny. Então, aí nós temos essa resposta para dizer como que a igreja lidou, né, com a reorganização, né, interna para pensar o quê? Voltar-se para a espiritualidade e deixar essas questões políticas, essas relações aí materialistas que vinham o quê? A manchar essa visão da igreja como igreja espiritual, né? Manifestando o quê? Apenas uma igreja humana. Então, essa retomada, que ficou conhecida como Reforma de Cluny, é para dar essa visibilidade da igreja como manifestação divina. E aí essa espiritualidade veio a reformar, né, um pouco mais essa questão espiritual dentro da Igreja Católica. Nós chegamos no momento de interação. Conforme você viu no quadro, eu trago aí sempre alguma dica de aprofundamento, né, algum questionamento também. Então, vamos ver qual é a proposta. Nós temos um questionamento, né, para reflexão, que é o quê? A pergunta sobre se você conhece como se constitui a hierarquia da Igreja Católica. Já que nós estamos falando da história da Igreja, né, do cristianismo e da Igreja Católica, uma das questões que nós temos é a hierarquia da Igreja. Você conhece a hierarquia da Igreja Católica? Fica aí um minuto para você pensar e eu volto na sequência. Não somente conhecer a hierarquia da Igreja Católica é importante, também conhecer o quê? A doutrina da Igreja Católica. Já que a gente está estudando, né, especificamente o cristianismo e a Igreja Católica, eu trago para você também a importância de refletir essas duas questões. Conhecer a hierarquia e conhecer a doutrina. Já que a Igreja Católica ela tem a sua expressividade e também muitas questões conflituosas diante das questões doutrinárias com os outros segmentos religiosos, né, eu só posso criticar uma coisa que eu conheço. Né? Não preciso aceitar, mas eu preciso conhecer para criticar ou para aderir. Se eu quero ser um bom católico, eu preciso conhecer a doutrina e conhecer a questão dessa hierarquização.
se eu sou um protestante e eu não aceito a doutrina da Igreja Católica, eu não aceito a questão hierárquica, eu também tenho que saber quais são os pressupostos que me dão, né, essa atitude de não aceitação. Então, fica aí tanto a questão para ser católico ou ser protestante para ter fundamento, tanto para aceitar uma doutrina como para criticar. E aí, o que eu trago para você é uma indicação de leitura. Então, nós temos, para conhecer, né, melhor, nós temos o Catecismo da Igreja Católica, que aqui vai apresentar todas as bases para se conhecer essa doutrina. Esse material ele é impresso, né, mas você tem ele na íntegra também disponibilizado na internet. Então, esse QR Code aí, você direcionando a algum leitor de QR Code, né, diretamente nesse ícone, você vai ter acesso a uma página com todo o catecismo lá disponível. E o catecismo ele inicia-se com a carta apostólica chamada Laetama Magnopore, né, Magnopore, que apresenta o quê? Toda uma organização da base da fé, né? Também nós temos a Constituição Dogmática Apostólica, a Fidei Depositum, que é o quê? A igreja que se apresenta como a guardadora, a detentora do depósito da fé, né? E o catecismo, ele é organizado em 3 partes, que aí você vai conhecer tanto essa doutrina católica, como também toda a organização da fé católica. Então, a primeira parte vai apresentar a profissão de fé, né? Como se organiza a fé dentro da Igreja Católica. A segunda parte é como se celebra esse mistério da fé, esse mistério cristão, de acordo com a doutrina católica. E a terceira parte é a própria vida do cristão, como que deve se desenvolver a vida desse cristão católico que adere a essa ideia, né, essa organização que é proposta pela Igreja Católica. Então, se você é protestante, então conheça essa doutrina a qual você se opõe. Se você é um católico e você quer conhecer mais sobre a igreja, então o catecismo vai te dar essas bases para você aprofundar ainda mais, né, o conhecimento, ainda mais a fé a qual você pratica. Tudo bem? Fica a dica aí e a interação que a gente faz a partir desse conteúdo. A organização hierárquica da Igreja Católica. Então, organização, né, é o termo, para pensar a hierarquia. Então, dentro da Igreja Católica, nós temos a hierarquia que parte o quê? Lá da sucessão apostólica. Então, os bispos, eles sentem-se como o quê? Herdeiros dessa tradição que advém dos apóstolos. Então, o bispo recebe e também transmite essa sucessão apostólica, que é aí caracterizada, né, pelo rito da ordenação e todos os contextos que a gente vê dentro da doutrina católica. Então, vamos ver como que se organiza tudo isso. O fundamento aí dessa organização, nós temos o quê? Que lá na Palestina, né, quando Jesus inicia a sua vida pública, ele reúne o quê? Ele reúne os apóstolos e os discípulos. Então, aqui é o momento ainda, né, da mensagem de Jesus que está sendo transmitida. Esse é o contexto. A partir, né, dessa realidade aqui, nós vamos ter depois a morte e ressurreição de Jesus, e aí aquele contexto da igreja primitiva que organiza essa fé que Jesus deixou, né? Se recorda? Então, o contexto, né, para falar dessa hierarquia que está presente na Igreja Católica é o movimento, né, onde Jesus ele se reúne com apóstolos e discípulos. E aí há essa formação, né, de uma comunidade, de estruturas, de regras de convivência. Então, quando Jesus ele morre, né, há a mensagem da ressurreição, fica o quê? Uma comunidade, essa comunidade do cristianismo primitivo, como nós chamamos. E aí, né, é o momento também dos padres apostólicos, né? Lá nós temos essa discussão na literatura,
o momento dos padres apostólicos, depois dos padres apologistas. Então, esse grupo que Jesus reuniu, né, escolheu apóstolos e discípulos, é aquele grupo que vai depois, né, o grupo apostólico, que vai ser liderado por Pedro e Paulo, que são aí o fundamento da ação da igreja. Então, nós vamos ter essa igreja que é fundada nos pilares o quê? De uma formação ortodoxa ou doutrinária, né? Que nós chamamos de símbolo da fé. O que a igreja professa? Então, essa fé é advinda lá dos apóstolos. Vamos ter também uma liturgia organizada. Então, a partir dessa fé apostólica também, há a organização de uma liturgia. O que é liturgia? É esse culto, essa celebração que, dentro da Igreja Católica, vai acontecer pelos sacramentos. Então, o culto, a celebração católica, desenvolve-se nos sacramentos que acontecem nas celebrações. Então, toda a missa celebra-se a Eucaristia, né? O batismo é outra celebração para o recebimento dos membros dessa comunidade. A confirmação, né? Ou crisma, é a confirmação dessa fé do católico na comunidade, e aí os demais sacramentos, né? O matrimônio, a ordem, a unção e a penitência. Então, esses são os 3 pilares. O terceiro pilar é o regime ou disciplina de formação das normas. Então, a Igreja Católica, ela tem aí toda uma organização que está baseada o quê? Em normas, que é o seu código de direito canônico, né? Nós temos todo aquele estabelecimento da Igreja Católica como também um Estado, né? Nós sabemos que o Vaticano é o Estado que tem essa jurisdição tanto espiritual, né, por ser a sede do cristianismo dentro da doutrina católica, e também por ser um Estado, e aí tem toda uma jurisdição civil. E o Código Canônico é essa jurisdição dentro das regras e normas que a Igreja Católica desenvolve para organizar essa fé que de Roma advém para todo o mundo. Então, o fundamento histórico dessa hierarquia que nós encontramos na Igreja Católica advém o quê? Dessa primeira comunidade onde Jesus escolheu discípulos e apóstolos, que manifesta o quê? Essa caminhada sempre em expansão, que foi o quê? Saiu lá de Jerusalém, né, daquela comunidade primitiva, e se organizou. Então, se manteve como uma sociedade organizada. Então, nós vemos uma trajetória dentro da hierarquia que apresentou o quê? Dificuldades e possibilidades aí, né? Por isso que a fé, né, chegou até o momento que chegou. A igreja teve a expressão que tem até hoje, né? E aqui eu estou falando dessa ideia que nós vimos desde lá da primeira aula, que a igreja é essa manifestação divina, não somente uma questão histórica, mas uma manifestação divina. Então, toda essa trajetória nós vamos encontrar, né, na organização aí do Novo Testamento, né, que pela organização, né, da palavra, pela organização que se segue das Escrituras, nós temos também um caráter formativo, incentivador e organizador, né? As visitas e colaborações entre as diversas igrejas, isso a gente vai ver lá nas cartas, né, de Paulo. Então, nós temos todo o contexto das coletas em favor das comunidades, lá lembra das primeiras comunidades cristãs? Uma só igreja que se ajudava, né? Há também os relatos das excomunhões que aconteciam nessa igreja. As próprias cartas relatam essa questão, né, das heresias que iam surgindo. Então, esses pontos que nós estamos mencionando aqui, né, são vários contextos que as próprias Escrituras vão apresentando dessa trajetória de uma vivência de fé, né, que existe a partir dessa hierarquia. Então, aqueles apóstolos, né, que foram deixando de existir, deram essa incumbência para os próximos. Aí a ideia dessa sucessão apostólica que a gente encontra dentro da doutrina católica. Então, todas essas comunidades e esses que adivinham posteriormente, iam o quê? Testemunhando essa fé, né, a comunitária, uma mesma fé. Então,
nós vamos ter, dentro dessa hierarquia, essa categoria de cristãos. Nós temos os clérigos, que é a hierarquia específica da igreja, que aí está presente o quê? No episcopado e no presbiterato e no diaconato. Então, nós temos a ordem dentro da Igreja Católica, ou seja, o sacramento da ordem, que nos apresenta 3 níveis, né? O bispo, o padre e o diácono, né? Então, nós temos o primeiro momento, o primeiro grau, é a ordenação diaconal. Depois nós temos a ordenação presbiteral e depois a ordenação episcopal, que é o terceiro nível pleno aí do sacramento da ordem. Então, todas essas atividades que vão ser desenvolvidas vão conduzir para o quê? Para o desenvolvimento dos sacramentos, do ensino da doutrina e o governo da igreja. Então, esses são os clérigos. E nós temos os leigos, que podem ser os leigos consagrados e os leigos que participam da fé. Os leigos consagrados são aquela categoria que a gente já viu lá das ordens, né, que surgem no seio da igreja, que se consagram aí pelos votos dos conselhos evangélicos. Pobreza, obediência e castidade, que vão deixar a sua vida comum para viver a vida da igreja, estar dedicando à igreja. Mas aí nessa categoria de leigo consagrado e não dos clérigos, que recebe propriamente o sacramento da ordem, né? Essa ideia aqui nós temos advinda aí do período monástico. Então aqui é a ideia expressa na Igreja Católica dessa hierarquização, que parte o quê? Do momento em que há o início lá da comunidade cristã, ainda com os apóstolos, que vão passando aí para os demais, né, após aí quando acontece a morte dos apóstolos, os continuadores estão recebendo essa sucessão de uma fé vivida por uma primeira comunidade. E aí parte-se para, né, o princípio dessa hierarquização da sucessão apostólica. Dioceses, províncias eclesiásticas, patriarcados e o primado de Roma. Então, conforme você viu, a Igreja Católica ela tem toda uma organização hierárquica e, a partir disso também, nós temos uma organização, né, que é a proposta aí pela questão das dioceses, né, o primado do Papa. E como que se desenvolve tudo isso? É isso que a gente vai ver nesse conceito. Acompanhe no quadro. Nós temos, né, então, as dioceses, as províncias eclesiásticas, os patriarcados e o primado aí de Roma, né, que é o primado do Papa. Tudo isso manifesta o quê? Essa dinâmica hierárquica da Igreja Católica. Então, as primeiras comunidades, lembra do contexto, né? Os apóstolos, né, desenvolveram a mensagem de Jesus. E ali foi fundado o quê? Onde? Nas cidades. Então, partindo dessa ideia, nós temos que a cidade, essa organização da igreja na cidade, daria a ideia também para a formação de uma comunidade maior, que seria a diocese. Então, nós temos nas dioceses o quê? A paróquia. Então, essas primeiras comunidades fundadas nas cidades, né, dá também a ideia, né, dessa paróquia, que é a união de diversas paróquias, é a organização da diocese, que é essa delimitação geográfica que acontece na Igreja Católica. Então, a paróquia é o quê? Essa primeira comunidade de peregrinos. E nós temos lá, né, em Hebreus 11, de 13 a 16, essa menção, né, os chefes, bispos, né, essas cidades, as maiorias, que dividiram-se em muitas igrejas. Então, você vai encontrar essa menção aí nesse trecho de Hebreus. Então, nós vamos encontrar o quê? Diversas igrejas, né? Diversas cidades que se constituem em igrejas nessa paróquia, integradas onde? Numa instituição, que é esse todo conhecido que nós entendemos como Igreja Católica. Cada localidade tem aí essas especificidades locais, que fazem parte de um todo, né?
e estão dentro de uma hierarquia superior. Então, nós temos esse contexto maior, né, que é uma similaridade ao quê? Ao corpo místico de Cristo. Então, a igreja, a paróquia, a diocese, a igreja é o quê? É esse corpo místico de Cristo. Então, nós vemos uma homogeneidade estrutural. Roma é a diocese que recebeu, então, o primado, né? E a partir dali se desenvolve essa fé. Por que a Roma recebeu esse primado? Então, dentro do contexto que a Igreja Católica se desenvolveu, os últimos apóstolos, eles morreram e foram enterrados em Roma. E a partir daí, há essa ideia de que Roma é a diocese matriz do cristianismo, a diocese matriz do catolicismo. E aí, o bispo de Roma é o chefe de toda a Igreja Católica. Por quê? Porque ali está enterrado os últimos apóstolos. E dali, a diocese de Roma recebe também esse primado, né? O bispo de Roma, ele também é igual a qualquer outro bispo, mas ele recebe essa incumbência por ser, né, o bispo da localidade onde há a centralidade maior da fé, porque os apóstolos estão enterrados ali, os últimos apóstolos, né? Então, ele também, né, ele vai ser um bispo que tem essa incumbência, né, também de pensar e organizar essa fé de toda a igreja. No entanto, você que conhece e já acompanha, você sabe que quando o Papa morre, os bispos que aí são eleitos cardeais vão ter direito de escolher o próximo bispo. Então, dentre os bispos que surge o próximo Papa, né? Bispos que vão se constituir, então, nos próximos papas. Então, essa é um pouco essa organização que nós encontramos a partir da hierarquia. Então, dioceses, as paróquias e toda essa organização, né, que nós temos na igreja. Acompanhe no quadro. Então, há o quê? Há uma unicidade, né? Respeito a elementos estruturais comuns. Então, a Diocese de Roma, ela está em constante comunicação com as demais dioceses. Ela é a diocese primaz do cristianismo, a diocese primaz da Igreja Católica, e de lá advém essa organização da fé que vai vir para todas as dioceses do mundo. Toda a fé da Igreja Católica ela é comum, né? Então, há uma legitimidade, uma filiação institucional dessa comunidade, né, à Igreja Ortodoxa. Ortodoxa no sentido de que as regras são seguidas, as regras de fé são comuns, né? A reta ortodoxia, ou seja, a reta norma. Então, elementos comuns vão servir para as regras de fé, os critérios de unidade eclesiástica. Então, as mesmas regras que valem lá na Diocese de Roma, valem na Diocese em outros países. Então, nós temos a organização das dioceses, onde tem o bispo, que vai ter o domínio sobre essas paróquias, ou seja, esse domínio aqui é o domínio administrativo, tá? Então, mesma cidade, né, ou no campo circundante, ou seja, as dioceses, elas são o quê? Uma delimitação geográfica que compreende ali diversas outras paróquias, né? As províncias, no caso, são as sedes, aí com uma organização geográfica entendida como metrópole, né? Que vai ser a sede desse bispo, né? Ou seja, quando é uma capital, recebe esse contexto aí de uma província. O patriarcado, né, é aí o contexto em que os bispos residem na diocese, na capital da diocese civil. E aí é a ideia dos patriarcas ou metropolitas. Mas nós conhecemos mais, né, o bispo que pertence a uma determinada diocese, por ter uma expressividade geográfica, nós chamamos então de arquidiocese, né? Indicando essa região que é uma região muito povoada como uma metrópole. E o primado do Papa, né, refere-se a esse primado primeiro,
de Cristo que conferiu a Pedro, né? E isso é conferido, então, estendido aos seus sucessores. Então, nós temos Cristo como primeiro, como portador da mensagem, e isso é transferido, né, a Pedro e estendido aos seus sucessores. Aí, a ideia da sucessão apostólica. Lembra lá da primeira comunidade que vivenciou a fé e organizou, juntamente com os apóstolos? Eles chegou uma hora que não tinha mais os apóstolos, mas os continuadores receberam, então, essa incumbência de continuar a mensagem, né? De desenvolver essa sucessão apostólica, e aí na igreja a tradição desenvolve toda essa abordagem. A igreja, povo de Deus. A partir o quê? Da hierarquização, né? A partir o quê? Da organização da igreja em dioceses, né? Também pela sucessão apostólica, nós entramos na questão da igreja, que tem uma hierarquia, que segue aí uma normatividade, mas também que é uma igreja povo de Deus. Então, a igreja se apresenta também, não só com essa hierarquia, mas também presente no contexto da vivência da fé, que aí, né, só é possível a partir da vivência com o povo. A igreja não é somente templo e hierarquia, ela é também povo de Deus. Então, vamos pensar esse conceito. Nós temos, então, historicamente, que as culturas elas foram se desenvolvendo e tudo vai se adequando às necessidades culturais de cada época. Da mesma forma, a igreja, como a gente está vendo, o desenvolvimento dessa fé vai sendo organizado. Então, em um momento em que a igreja saiu fora, né, daquela espiritualidade, houve a necessidade de voltar às origens. Aí você teve lá a fé monacal, as reformas, né? E no contexto agora, igreja como povo de Deus, essa ideia fortemente marcada no Concílio Vaticano II. A igreja, você já deve ter lido, né? Deve ter conhecimento de que diversos concílios aconteceram na igreja, aí por número de 21 concílios. E o Concílio Vaticano II, ele foi realizado aí nesse período, não é tão longe da gente, né? E aí o Concílio Vaticano II nos traz esse momento da igreja como povo de Deus, atualizando o modo da igreja agir, né? Ou seja, as reformas, a reforma protestante, todo aquele contexto que a gente viu, também faz a igreja repensar o seu modo de agir. E aí, nas atitudes que são apresentadas a partir do Vaticano II, dessa igreja como povo de Deus, nós vemos um modelo dessa igreja, né? Aqui o termo eclesiológico, então um modelo eclesiológico da igreja como povo de Deus. Por quê? É necessário que a igreja esteja de acordo com as necessidades desse mundo contemporâneo. Então, olhar para as suas próprias estruturas, entender que há necessidade de estar de acordo com a cultura de cada época. E aí, essa cultura contemporânea apresenta a necessidade de pensar a melhora aí, e a organização das suas estruturas para mudar o quê? A sua prática pastoral, que antes, né, acontecia de uma forma, agora precisa acontecer de outra maneira, ou seja, voltada para o povo. Então, no Concílio Vaticano II, a gente vai ter o desenvolvimento de vários documentos. Um documento é a Constituição Dogmática Lumen Gentium. Lumen Gentium quer dizer luz dos povos, né? Lumen Gentium, aí um termo do latim. E lá, nos parágrafos expressos aqui, nós temos uma nova concepção de igreja, uma nova concepção de si mesma. A igreja vai se apresentar. Uma igreja que é comunhão, né, que é sacramento de unidade, que é uma igreja una, né? E aí ela vai chamar todos os seres humanos a essa unidade.
Então, igreja é povo de Deus por quê? Porque todos são chamados a formarem um único povo, uma única fé, sob um único pastor, um único Deus, né? Sobre um único organizador, que é o próprio Deus. Então, Deus é único e aí nós temos uma única fé. A igreja, como povo de Deus, né? Já desde a antiguidade, ela busca o quê? Os cristãos a serem batizados. Então, Idade Média e Idade Moderna vai ser entendida como um único momento. Então, desde a antiguidade, todos são conclamados a serem batizados e a seguir essa fé de uma igreja una. Então, o clero, né, lembra lá da hierarquia que a gente viu, que na Idade Média, né, isso se expressava de forma meio que mal entendida, né? Então, a igreja, esse clero, essa hierarquia, não é melhor do que o povo, é parte do povo de Deus. Então, todos têm o seu lugar dentro da igreja. Então, não é o clero que é a importância maior da igreja, mas o clero, ele celebra a partir do povo. Então, o povo celebra junto. Então, nós vemos que o Concílio Vaticano II, ele traz esse reavivamento para a igreja, né? Nós encontramos na literatura que é o momento em que a igreja abre as suas portas verdadeiramente para o povo. Então, nós vemos que toda aquela questão clerical, ela é deixada de lado para que o povo também celebre. Se você se recorda, né, pela literatura, não é do meu tempo também, as missas que eram em latim agora são vernáculas, ou seja, há uma mudança, né, no rito para que cada país celebre a partir da sua própria língua, né, a partir da língua vernácula. Então, isso foi uma abertura muito grande. Não é do meu tempo, né? Eu não cheguei a ver nenhuma missa em latim, né? Mas isso foi uma mudança muito grande que muitas pessoas relatam. Então, a igreja ela está aberta agora para esse povo de Deus, né? Então, a hierarquia, ela existe, a igreja não deixa parte dessa organização, né? Ela faz parte da organização e da questão doutrinária, mas a igreja ela se abre mais para o povo. Então, nós temos essa igreja, povo de Deus, que vai desenvolver uma fé de uma forma mais próxima, de uma forma mais integrada. Necessidades de reforma na igreja. Então, nós chegamos nesse nosso novo momento de situação-problema, e conforme você pode ver no quadro, qual é a temática que nós temos para pensar esse momento? É que os eventos que foram sendo ocorridos aí em todo esse momento final da Idade Média, né? Principalmente lá a questão do cativeiro de Avignon, o grande cisma do Ocidente, do século XV, tudo isso mostra o quê? Que a igreja precisava, de maneira urgente, realizar uma profunda reforma em seus dogmas e liturgias. E o nosso questionamento aqui, quais reformas a Igreja Católica precisou empreender sobre seus dogmas e liturgias? Acredito que a nossa resposta possível, já até vista, né, que fala aí da Igreja Povo de Deus. Mas, no entanto, há essa importância, aí na resposta que nós temos aqui, a importância das reformas se dá ao quê? A adaptação às novas conjunturas históricas, ou seja, aquela mudança cultural de cada tempo, né, ela tem que acontecer e a igreja tem que se adaptar. Então, a importância da burguesia, dos movimentos nacionalistas e laicos da sociedade. Veja, diversas circunstâncias levaram a igreja a se rever. Então, lá em Trento, ainda no contexto do final da Idade Média, ocorreu essa mudança. Então, a igreja que buscou se reavivar, olhar para a própria igreja, olhar para dentro e desenvolver as suas mudanças. E depois nós vimos o advento de tudo isso lá no Vaticano II, né? Então, quais foram as decisões? Normas e conceitos específicos aí da doutrina foram repensados. Salvação, os 7 sacramentos, rituais eclesiásticos, medidas disciplinares, importância para o direito
eclesiástico. Então, nessa questão, como a igreja empreendeu aí mudança, né, nos seus dogmas e liturgia, aí você pode ver que essas decisões estiveram em pauta para pensar essa mudança, né, no contexto ali do final da Idade Média. E tudo isso a gente vai ver ainda mais sendo desenvolvido no Concílio Vaticano II, que foi o conceito que a gente também desenvolveu na aula de hoje. Mais um momento de interação que eu trago para você questionamento, reflexão, acompanhe no quadro. Qual o questionamento que nós temos em relação ao contexto, né? Em 2017, o processo histórico que levou, né, a reforma aí da igreja completa 500 anos, sendo hoje considerado o quê? Um dos eventos fundadores da história moderna. Então nós temos aí, né, a reforma protestante lá, abordada por Lutero, que apresentou à igreja, ó, vocês estão errados, a prática está errada. E aí essa chamada de atenção foi desenvolvida. Então, 500 anos já, em 2017, dessa chamada de atenção. E aí a pergunta, atualmente, ainda se faz necessário reformas na Igreja Católica? O que você pensa sobre essa questão? Nós temos aí diversas ideias que podemos expressar sobre esse questionamento. Não só na igreja, mas as reformas, né, as mudanças, elas são necessárias. Mas o que você pensa sobre isso? Um minutinho e eu volto na sequência. Pensou um pouco? Você acha que é necessário reformas na Igreja Católica ainda hoje? A resposta possível a esse questionamento é que não só na Igreja Católica, mas de uma forma geral nas religiões, né? É necessário sempre estar atualizando essa fé que é vivenciada e a vivência ela se faz em conjunto. Então, se eu sou protestante e eu quero desenvolver bem a minha fé, essa fé também ela vai precisar ser desenvolvida, ser repensada, ser reformulada ali na sua vivência. Não estou falando aqui no caráter doutrinal, né? Da mesma forma, se eu sou um católico, essa fé ela tem que ser desenvolvida e tem que ser reformulada. Então, tanto uma fé baseada na doutrina católica, como uma fé baseada aí na reforma, nós temos que reformulá-la na nossa prática. Então, eu tenho aí as minhas concepções que partem da doutrina que eu sigo. Mas como que eu vivencio tudo isso, né? Eu tenho que, a partir do meu contexto, da cultura, dos desafios que eu estou encontrando dia a dia, e adaptando e reformulando a minha prática. Não reformulando a fé propriamente dita enquanto doutrina, mas a forma como eu vivencio. Não abandonando os valores, né? Nós temos que ser convictos da fé que professamos, mas também temos que desenvolver essa fé diante dos desafios, que aí não são poucos, né? A gente sabe os questionamentos que existem no contexto religioso, né? Os diversos enfrentamentos, né? As diversas intolerâncias religiosas. Se lá no contexto do cristianismo nascente houve desafio para as primeiras comunidades, hoje nós também temos desafios. Tá certo que não se mata cristão da mesma forma. Nós sabemos que existe, sim, a morte de cristãos em vários lugares do mundo, né? No nosso contexto específico, não. Mas nós temos que também
enfrentar os desafios. Os desafios não deixam de existir, né? Acredito que você tenha desafios para desenvolvimento da sua fé, né? Sendo uma fé católica, uma fé protestante, todos nós sabemos dos desafios que nós enfrentamos. Mas a igreja, como aquela manifestação divina, nos faz caminhar, nos faz desenvolver essa prática da fé. Estamos nos encaminhando para o final da nossa aula e vamos recapitular o que a gente viu na aula de hoje. Acompanhe no quadro. Então, o que a gente viu na aula de hoje, né, foi esse desenvolvimento que nós abordamos do fim do medievo, que é a Baixa Idade Média. Vimos lá a questão do tempestuoso século XIV, né? A igreja associada a questões políticas, o cativeiro de Avignon, né? Que fez o quê? A igreja repensar o seu momento. E aí surgem os movimentos religiosos, né? Dentro desse contexto político também. Para o quê? Para trazer a vivência da igreja, aquele ideal religioso, aquele ideal evangélico que estava abandonado, né? Por quê? Porque o momento da igreja como líder política, como líder social, fazia com que os seus membros deixassem essa questão religiosa um pouco de lado, por assim dizer, né? Isso também vai conduzir à necessidade de reformas, né? Nós vamos ver que surge aí depois, né, a ideia de que a igreja estava fora do rumo, e aí nós tivemos a reforma que levou a igreja a fazer também a sua contra-reforma, ou seja, pensar internamente essa mudança. Nós vimos também a organização hierárquica da igreja, né, a questão da sucessão apostólica, nós vimos a organização da igreja enquanto delimitação geográfica, né? As dioceses, as províncias, toda essa questão também advinda do primado de Roma, que é a sede do cristianismo católico, ou seja, de lá advém as regras e a reta doutrina católica para toda a igreja no mundo todo. E Roma é a diocese primaz, e o Papa é o bispo primaz, porque lá em Roma estão enterrados os últimos apóstolos, e aí nós temos a Igreja Católica em Roma, a diocese primaz, né, do catolicismo. A igreja, com a ideia de povo de Deus, que diante de todas essas questões que foram desenvolvidas lá no medievo, né, conduziram a quê? A se repensar. A própria reforma protestante trouxe para a Igreja Católica essa necessidade de mudança. Então, diversos acontecimentos conduziram a quê? A Igreja repensar-se doutrinariamente, repensar-se na questão, né, dessa organização interna e no Vaticano II, né, que aí já está bem à frente, né, do período aí da Idade Média, vai manifestar essa Igreja povo de Deus, ou seja, a igreja não é só hierarquia, a igreja não é só celebrativa a partir do clero, mas ela é um povo de Deus que celebra e congrega essa fé, né? Então, o clero, ele é povo de Deus, ele também está presente no contexto do povo de Deus. Então, aquele afastamento que existia do clero durante todo esse período aí, pela questão hierárquica, agora a gente vê essa abertura, né, para entender que cada um tem o seu papel dentro da igreja, cada um tem a sua missão, cada um vai encontrar ali o seu ministério nessa igreja, povo de Deus. Então, nós vimos nessa aula de hoje, né, a Baixa Idade Média e os acontecimentos que levam a pensar, né, essa organização da igreja e essa organização da fé. Então, como eu mencionei, muito conteúdo, né, porque nós estamos falando de um período que passa aí os 1000 anos. Né, o medievo é um longo período. Então, pensar as questões da Igreja Católica, tanto no contexto das questões políticas, das questões históricas, é um tanto complicado. Como também apresentar todas as questões teológicas e estruturais dessa igreja enquanto instituição também são complicadas. Por quê? É muito tempo, é muita coisa que está
por trás aí, né, dessas relações que a própria história vai mostrando. No entanto, aqui as ideias principais a gente vai apresentando e você também vai encontrar, né, o desenvolvimento disso na literatura. Então, eu agradeço a sua atenção, espero que você desenvolva aí as atividades propostas e te encontro na nossa próxima aula.